Com ou sem retorno, estamos de volta, né? O pessoal da técnica me deixando sem retorno. Olha só, gente, duas questõezinhas antes da gente ir para o pastor Tiago e o Kleber, que já estão aqui sentados do meu lado. A gente está com um esclarecimento lá no netdiario.com.br. Tivemos uma polêmica aí com relação aos feirantes lá, né, da Feirinha do Alto. Segundo, né, o que rolou aí nas redes sociais. Pode colocar na tela, Rodrigo, por favor? Segundo o que rolou nas redes sociais, o pessoal estava se sentindo prejudicado, não tinha sido permitido o funcionamento da feirinha nesse período até o sábado, tal. O pessoal estava reclamando pra caramba. Bom, o seguinte, a Secretaria de Turismo informou que optou pelo funcionamento, né, até a terça-feira, dando um espaço até o sábado. Por quê? E eu acredito que seja uma justificativa até plausível, para dar tempo dos feirantes reporem as suas mercadorias, né? Justamente quem trabalha com peças de artesanato, né? Quem trabalha com manufaturado, quem pega material em São Paulo para revender, esse não precisa ter tempo para produzir, não está produzindo nada, né? Aliás, é um questionamento muito sério que eu gostaria até, inclusive, que fosse levantado novamente. É uma polêmica, tal, mas não acho que seja polêmica, não. O espaço não é Feirarte, já foi Feirarte, é Feirinha de Teresópolis, não é um espaço de artesanato, então tem que produzir. Vai comprar coisa em São Paulo, na China e revender aqui, né? Aí, quem faz isso não tem tempo para fazer a renovação das suas mercadorias. Esse tempo é para isso. É claro que a feirinha é extremamente importante para a gente. É claro que a movimentação lá é muito bacana. É evidente que quem vem gosta de ter preço, coisa diferente. Mas tem que ser um espaço para valorização do artesanato, né, gente? Aí, a nota oficial está lá no netdiario.com.br. Você confere também na íntegra. E eu falei, né, no último bloco, que a gente ia dar uma olhada no lançamento da campanha nacional da fraternidade. Vamos conferir, então, esse momento, como é que foi e qual é o tema dessa campanha para este ano de 2019. Deu? Não deu? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada na matéria. Confere. Lançada em Brasília, a campanha tem como tema fraternidade e políticas públicas. E a ideia é mostrar que não é preciso ser político, nem estar em ano de eleição, para propor e cobrar melhorias na vida de todos nós. É muito importante que nas comunidades as pessoas comecem a perceber a importância de participarem das discussões, dos problemas da comunidade, propor soluções, mas não só propor para os outros fazerem, agirem junto. Eu creio que a campanha da fraternidade pode nos ajudar muito a despertar. O objetivo da campanha é despertar a solidariedade e buscar caminhos para problemas concretos. Agora, na prática, o que pode ser feito? Como participar? Há diversos modos de se participar da vida política, muito além da militância em partidos políticos, como a participação em conselhos paritários, em audiências públicas, em movimentos sociais e tantas outras iniciativas de cidadania responsável. A Procuradora-Geral da República, que esteve no lançamento, lembrou que política pública é para incluir. Ninguém pode ficar de fora, principalmente os mais pobres, e deu mais exemplos de como se envolver. Participar da vida da escola na Associação de Pais e Mestres, no conselho que rege, o Conselho Municipal e Estadual de Saúde, que participa da elaboração da política do SUS, conversar com o gestor público para saber que escola de qualidade nós estamos querendo. Questionada sobre corrupção, a procuradora disse que ela é uma das grandes ameaças às políticas públicas. Zelar para que não haja corrupção é uma forma de zelar para que a arrecadação de impostos não seja tão elevada, mas, sobretudo, é uma forma também de zelar para que o dinheiro dos impostos, que deve financiar a política pública, seja gastos apenas com ela e não para enriquecer ilicitamente os corruptores, os corruptos, os que desviam recursos públicos. A campanha da fraternidade. Bacana, obrigado aí, TV Brasil estatal, que nos fornece sempre essas matérias especiais. A campanha nacional da fraternidade tem sempre esse objetivo, de engajar a sociedade em temas. Todo ano tem um tema especial, já foi as águas, já foi a questão do envolvimento da sociedade com a família, todo ano tem um tema diferente. Esse ano achei extremamente pertinente essa questão do combate à corrupção, mas de forma ativa.
A gente tem muito discurso aí contra a corrupção, que tem que combater, que tem que fazer, que tem que acontecer, mas, efetivamente, o que se pode ser feito? Você, cidadão, pode fazer muito, pode participar muito, pode cobrar muito. E, como disse a nossa procuradora-geral, a Raquel Dodge, né? A Raquel Dodge, para quem não conhece, ela é a chefona do Ministério Público, né? Ela que comanda o Ministério Público no país. Então, a Raquel Dodge falou muito bem que a corrupção hoje é o motivo causador de muitos dos nossos problemas na área da saúde, na área da educação, na área de políticas sociais, em todas as áreas. Não fosse a corrupção, teríamos com certeza serviços mais bem prestados, teríamos uma saúde de qualidade, teríamos uma sociedade mais justa. Não é por conta da corrupção? Talvez não seja um motivo, né, único, talvez sejam outros motivos que levem a essa falta de prestação de serviços como nós temos no país. Mas, em se combatendo ela, a gente já dá um salto de qualidade gigantesco. Pastor Tiago, seja bem-vindo. Bom dia. Campanha da Fraternidade, eu sei que é do movimento católico, mas é cristão, né? É isso aí, né? E traz um tema sensacional, né? Que é a participação ativa da sociedade no combate à corrupção, né? Isso que a gente sempre fala. Tem mecanismos da gente cobrar, e a gente tem que cobrar, né? E é legal... mas antes aqui, peraí, fraternidade, olha aqui do meu lado aqui. Bom dia, minha gente, olha aqui. Desde novembro. Rapaz. Desde Tá quase novembro. fazendo aniversário, Anderson. Tá quase fazendo aniversário. Desde novembro que esses dois não se encontram aqui, né? Não, tinha marcado para vir no meu aniversário. Verdade, Era aí 14 você de fevereiro, furou. mas Aí você não veio no aniversário dele. eu não vi no teu A gente ficou aniversário. de marcação um contra o outro. Fio, Nada contra- fraterno. Nada fraterno. Voltamos agora para falar de fraternidade. Dois sem noção, né? Dois sem noção, tá certo, tá certo. Tô no débito. Mas essa ideia de fraternidade e como ambiente cristão, a gente precisa separar o cristianismo instituição do cristianismo popular. O cristianismo instituição, ele tem o seu papel preponderante porque ele é o papel do cristianismo instituição é o papel disciplinador, organizador, dogmático, estrutural, ele é necessário. Mas ele também tem a capacidade de esfriar, de engessar, de criar icebergs a ponto dessa fraternidade não acontecer. O sistema da hierarquia, aquela hierarquia que é uma hierarquia dura, sem o seio popular, sem a inserção do leigo, fazer com que, de alguma maneira, não haja esse contato fraterno. Então, a gente precisa fazer a diferenciação entre o cristianismo instituição e o cristianismo rede de comunidades, o cristianismo popular. Esse cristianismo popular é um cristianismo sincrético. E aí, deixa eu facilitar essa questão. Sincrético, sim de junto, crético de crença. Então, de crenças em conjunto. E talvez alguém agora que conhece a ideia do sincretismo vai dizer e vai se lembrar do que os negros africanos, quando vieram para cá, os afrodescendentes, os africanos, quando vieram para cá, melhor dizendo, eles fizeram esse sincretismo religioso ao olhar para São Jorge e, na realidade, não está ali reverenciando São Jorge, mas Ogum. Ao olhar para Maria, mas não está reverenciando a Maria, mas sim Iemanjá. Mas esse sincretismo, eu quero ir um pouco mais além dessa realidade. Eu quero falar sobre um cristianismo que se propagou, para falar a verdade, por meio da força, da cristianização e não da evangelização. Então, faltou fraternidade. Se você pegar o xamã mexicano, quando os espanhóis chegaram por lá, ele vai dizer, chegaram os terríveis espanhóis com esse tal cristianismo para jogar e lançar isso contra a gente. Então, isso é um processo de cristianização. Não há fraternidade nisso. E a gente percebe que, se o aspecto fundacional ele já tem essa preponderância errada, nós tendenciamos a nos acostumar com aquilo que é errado, e aí a gente só vai propagando e prorrogando. É como a ideia que ela falou ali, a nossa procuradora, a ideia dos corruptores e da corrupção. A gente vive a corrupção como problema endêmico, como problema sistêmico e como problema sindrômico. Então, há um problema recorrente em relação à corrupção. E a fraternidade, ela, infelizmente, coisa boa não tem tanta endemia. Coisa boa não tem tanta, não é tão sindrômica, não é tão sistêmica. Coisa boa se perde no ar, se perde pelas estruturas rígidas e frias. Então, assim, que essa campanha de fraternidade, ela seja a força motora, como o Papa Francisco mesmo colocou, não lembro exatamente da frase, mas falando sobre políticas públicas justas, sobre cuidado, sobre justiça.
o que nada mais é do que a grande bandeira arvorada pelo reino de Deus. Então, essa relação cristianismo-instituição e cristianismo popular, quando eu digo de sincretismo, eu digo que no meio das estruturas como ONG, como conselhos comunitários, como comunidades, que são comunidades que estão para todo canto aí, vivendo em suas dificuldades, que haja esse sincretismo com as realidades dessa sociedade, e aí o Evangelho responde às perguntas que são feitas. Porque existia uma famosa fala do passado que dizia o seguinte: Jesus é a resposta, diziam as pessoas. E aí o pessoal muito matreiro dizia: mas qual é a pergunta? A grande questão é, qual é a pergunta? Será que a gente está respondendo as perguntas que são feitas pela sociedade? Então, antes de você responder a pergunta que eu te fiz, né, que eu vou fazer de novo no ar, eu gostaria de pedir um favor à edição. Diretor, Rodrigo, por favor, esse programa, faz a edição dele inteiro. Porque é impressionante que a fala dele costura o que nós estamos falando desde as 10 horas da manhã. A gente começou falando de... Não, realmente parece que a gente... Nós somos tem colegados, irmão. Não somos, estou impressionado mesmo. Sincretizou aí. Sincretizou. Não, está vendo? Agora você, por favor, faça a pergunta para o pastor Tiago, porque sim, eu sei, o tempo já estourou. eu não fui capaz de respondê-la. Pois pastor Tiago, a questão é o seguinte, a morte existe, sim. Isso é uma verdade. Sim. Se ela não fosse uma verdade, nós fôssemos imortais, vivêssemos para sempre, Deus existiria? Deus existiria se nós fôssemos eternos? Eternos. Tá. A morte primeiro tem que ser aliás, é imortal, né? Eu imortal, imortal, eterno seria sem início, sem fim. É imortal. Imortal. Primeiro eu preciso dizer que a morte é uma bênção. Sabe por quê? Sim. Por mais que a gente diga assim, se a gente ficasse desde a época... Ele está me enrolando. Não, eu vou na eternidade. Eu vou do final para... Tu sabe como é que eu sou? A morte é uma bênção porque eu não me aguentaria. Eu não aguentaria viver uma existência... 120 anos. Não dava. Eu acho que assim, a profundidade, meu abismo, a zona abissal em mim, a minha angústia é tão grande que se eu vivesse muito tempo, eu acho que eu não sei o que aconteceria. É a ideia do mito de Sísifo, né? Que o cara quer morrer e não consegue morrer. E a ideia seria essa. Eu acho que aí que está o grande... existe na teologia algo chamado de grande tribulação, onde na história diz que 7 anos dessa grande tribulação e os camaradas vão querer morrer e não vão conseguir. Acho que isso é o verdadeiro inferno. O verdadeiro inferno é querer morrer e não conseguir morrer. Então, a morte é uma benção. A imortalidade, que é algo que você vê que está no inconsciente coletivo do ser humano, tanto é que sempre se propôs os semideuses com essa ideia de que eles viveriam a imortalidade ou a fonte da juventude, a ideia de que da alquimia que transformaria a pessoa em imortal. Eu não acredito que isso invalidaria a presença ou a crença em Deus. Sabe por quê? Porque, de fato, em Eclesiastes capítulo 3, que fala sobre tempo e fala sobre determinações de tempo, a tempo de colher, a tempo de tempo de plantar, a tempo de colher, a tempo de morrer, a tempo de viver, a tempo de paz, a tempo de guerra, ele vai colocar para a gente, lá no finalzinho, lá no meio, na meiuca do texto, a seguinte situação: e Deus plantou em nossa mente a eternidade. Nós somos chamados à eternidade. A eternidade, essa vida que nós vivemos aqui, ela é apenas uma passagem. Eu sou um ser de eternidade. A eternidade me toca, a eternidade me chama, a eternidade, ela sussurra nos meus ouvidos. É por isso que eu sempre tendencio a entender que há uma disfunção na minha vida nesse mundo. Eu não me acho nesse mundo, eu não me encontro nesse mundo. Eu estou dizendo um testemunho particular. Eu não me encontro no seguinte sentido: todos os horizontes apresentados de sentido para a minha vida, como o carro que eu posso ter, o shopping center que eu posso lá invadir e comprar, as pessoas que eu posso estarem diante de mim, nenhuma delas consegue atender a demanda das minhas necessidades. E se nenhuma delas consegue atender a demanda das minhas necessidades, e esse buraco que eu disse que tem tanta profundidade em mim, eu preciso entender que eu não pertenço a esse lugar. E esse não pertencer não é uma zona de fuga. Até porque a gente já se conhece, já sabe que não é uma zona de fuga. É um vazio. Que tá lá. É a ideia de que eu não sou determinantemente desse lugar. Eu não fujo dele. Eu sei que eu tenho um papel a cumprir. Eu sou invadido, o apóstolo Pedro fala disso, nós somos invadidos pela natureza divina.
Hoje há uma comunicação em mim da natureza divina. Há algo na teologia, Kleber, chamado de graça. Graça é favor imerecido, é algo que eu não mereço e Deus me dá. Graça, além de ser esse tipo a ideia de salvação, a salvação eu não mereço e Deus me dá, é a ideia também de comunicação da natureza divina. Quando eu tenho a graça divina, essa graça comunica a natureza divina em mim. Portanto, a partir dela eu tenho consciência de eternidade, eu tenho consciência de injustiças, eu tenho consciência de não pertencimento nesse mundo e faço de tudo para que esse mundo me faça lembrar da nostalgia da eternidade de um mundo justo. E aí eu quero transformar esse mundo no mundo mais propício possível para a gente viver. Eu quero ver que nesse mundo curas possam acontecer, como curas do câncer, tantas coisas aconteçam e parece um horizonte tão utópico, mas isso é porque a eternidade nos toca. O problema de muita gente é achar que aqui é um fim em si mesmo. Como também o problema de muita gente é acreditar que a religião é um fim em si mesmo. A religião não é um fim em si mesmo. A religião, a instituição, é rígida e engessada. Agora, se eu fosse imortal, eu só teria a possibilidade de entender que essa imortalidade, me foi causada por um ser eterno. É por envolvência. É tal como os anjos que a gente acredita no cristianismo. Os anjos veem algo que é imensurável, que os fazem estar diante de Deus não por medo, mas por amor. E eles são tocados por esse ser de imortalidade. Os anjos são imortais e eles vivem essa experiência de imortalidade. Um belo dia, um desses anjos disse que não queria mais viver na experiência desse amor divino. E aí a gente conhece a história do diabo, do acusador, e ele sai fora desse horizonte. E quando ele sai fora desse horizonte, eu creio que Deus poderia ter ali a função mais ditadora e déspota possível, porque eu faria isso. Você não foi com a minha cara, então eu vou te destruir, vou te anular, porque eu sei que você vai me causar problema. Só que Deus não faz isso. E o inimigo continua aí, agindo, morando, nascendo, ou melhor, vivendo entre pessoas. Então, quando os anjos olham para isso, eles entendem que se ele não o matou, a ideia de liberdade realmente acontece. E essa liberdade ocorre por meio de amor. Imortalidade é a emanação de amor, do amor divino sobre nós. Os anjos entendem isso. E por que eu não entenderia? Mas para mim ainda continua eternidade e imortalidade. Porque, partindo de um princípio que o que nós temos mais desafiador nessa vida é pertencer e sermos aceitos. Uma vez eu imortal, será que eu teria a preocupação ou a ocupação seria melhor, de me fazer ser aceito ou trabalhar para pertencer a algo, a algum lugar? Eu sei que é devaneio, né? Mas eu questiono, mas aí por que existiria Deus? Com a imortalidade. Com a imortalidade. Ser imortal, não eterno. Porque, claro, no eterno eu sigo uma linha que ela me dá a resposta. Mas você não acha que o buraco seria maior com a imortalidade? Sem dúvida nenhuma. A experiência que a gente tem. Não, cara, eu volto ao mito do Sísifo. Olha sei. para a história do Sísifo. A história de que eu vou viver a vida toda condicionado a empurrar essa pedra até lá em cima e essa pedra vai voltar. E aí o que eu vou fazer com essa história toda? Esse buraco não consegue ser ressignificado. Inclusive nós temos aí a questão de Lúcifer, né, que se tornou imortal, né, lindo, maravilhoso, etc. e tal, mas que, na verdade, a grande procura dele era deixar de existir, né, e que não conseguiu, né? Não conseguiu, inclusive, estar por aí, né? E eu acho que o grande exemplo que você falou de Lúcifer é o alumbramento consigo mesmo. E aí hoje eu estou mítico, né? Aí você olha o Narciso. É o Lúcifer, o Narciso, olhando para si e dizendo o seguinte, assim, eu sou belo, eu sou lindo, só que esse encantamento consigo não preenche essa zona abissal. Então, imortalidade não retira Deus da trajetória, porque nem viver consigo. Nem Narciso. Você até me trouxe, porque na psicanálise existe o conceito, a beleza esconde a morte. É Thanatos. Agora, imagina, Kleber, se você, né, aí eu vou lembrar de Schopenhauer, né, já que nós somos sofrimento, que andamos, né, o sofrimento que anda, imagina você conviver com esse sofrimento eternamente. A morte é uma benção. Mas aí também é uma benção, né? Tá vendo? É uma benção, porque realmente eu não me suportaria mais 60 anos. Não. Seria, não dá, cara. Não. É muito para mim. Imagina você aguentar
Anderson aqui a vida inteira. Não, mas é interessante porque você, na tua fala, aí você confessa uma questão que ela pertence, sim, à eternidade, que é a angústia. Sim, tá? sim. Essa Sim, questão da inquietude. O que é Gard diz isso pra gente? A angústia. Angústia. Essa inquietude, que está tudo bem, está tudo indo, mas você não pertence. Não. Eu não me sinto pertencendo, Exatamente. né? E também não tem ninguém ajudando a gente a pertencer a alguma coisa, né? Ainda tem E se mais você essa. achar esse pertencimento, logo depois ele se esvazia. Exatamente. O pertencimento é você ser de algum lugar, é muito a questão da vaidade. Né? Eu sou reconhecido, eu estou ali, é meu, estou, todo mundo sabe. Sim. O pertencer, ele perpassa muito por isso. E quando, na verdade, o que a gente busca além de pertencer, porque é complicada a história, Sim. além de... Você dá um programa inteiro. É ser aceito. Tu imagina só. A vida inteira a gente trabalha porque não tem ninguém que a 100% se sinta aceito e pertencente. Isso é da nossa categoria humana. Nós não Sim. somos, nós estamos. A zona de instabilidade provoca isso na gente. E aí eu nunca sou, porque sou é aquele que provoca a estabilidade em si e por si. Então você está me respondendo que na imortalidade Deus não estaria? Não, Deus é. Deus é. Ele é. Ele é o único ser Lá ele incondicional. então, o seria, então. Ele é. Ele é. Ele é. Então ele é indefinido. É indefinido. Ele é o que Jung diz. Eu não acredito, eu sei. Olha lá, até a Carol. Eu sei. Nossa. O pessoal está com fome, Ó, gente. Gente, galera, espera aí que o negócio tá preto aqui. Mas vamos terminar. Não, vamos. não, é o terminar. seguinte. Aí, ó. Finaliza Não, aí, eu- Thiago. Por que eu não acredito, eu sei? Porque o acreditar requer zonas dogmáticas e conceitos engessados. Eu sei. Eu vi. Como Ele é. eu acredito em Deus e acredito no Deus que mora em você. E acredito que o grande Deus é a soma de todos os deuses que moram dentro da gente. Não na eternidade, na imortalidade, eu acredito que esse Deus que mora em mim, que mora em você, ele estaria mais presente. Ele seria uma exigência não de sobrevivência, né, mas de percurso. Que então... De existência. De existência. Sim, Eu não vou sim, morrer, de existência. ponto, acabou. É o existir. Eu existir, ponto, acabou. Então, o que eu acredito muito, que em nome da morte, porque eu sei que lá na frente tudo vai acabar, e é muito confortável isso. É confortante. Agora, é mais confortante ainda para quem não explora esse Deus que mora dentro da gente. Então, o Deus que mora em mim, que sauda o Deus que mora em você, se nós fôssemos imortais, eles estariam muito mais cúmplices. Né? Nós seríamos muito mais cúmplices. Isso é um devaneio. Tá? Mas o que você fala, para a gente terminar, porque eu sei que o pessoal está querendo. Ó, é o que Paulo fala aos atenienses no livro de Atos. Ele diz o seguinte: nele vivemos, movemos e existimos. Ou seja, não existe vida fora de Deus. Qualquer pessoa que arregimente Deus para si, qualquer religião que diga Deus é propriedade exclusiva minha, ela entendeu tudo. Menos Deus. Porque não existe isso. A gente consegue entender o nome. Eu só queria deixar um detalhe. Porque me perguntaram uma vez se eu tenho a tentativa nenhuma de fazer com que o pastor Tiago deixasse de acreditar em Deus. Gente, pelo amor de Deus, não me ponham nesse papel, porque nem nada disso aqui. É que ele gosta de provocar o pastor Não, é Tiago. filosofia. Isso é ótimo, eu gosto disso aqui, rapaz. É você, discutir, É bom, falar, é trazer, enfim, ideias, bate-bola. Ele tem propriedade, eu não tenho nenhuma, porra. Então, é claro que o que eu posso partir para ele, o que eu tenho que partir é para provocação mesmo, porque senão a coisa não rola. Isso aí, provoca mesmo. É meu passo. Olha, gente, sábado, 19h30, Isso aí. Igreja Batista de Vargem Grande. Pode vir para o quadro aberto aqui, não precisa fechar, não. Isso aí. Posse do nosso querido pastor Tiago lá na comunidade de Vargem Poxa, Grande. isso é bacana, Está isso. todo Conquista. mundo ansioso lá. Isso é muito legal. Já soube que no retiro de carnaval lá fizeram uma festa com o pastor Tiago de novo. Foi louco, cara. Né? Foi muito louco. Está sendo muito louco. Coração tá apertadinho, cara. Mas é Pessoal, legal. Mas muito vai legal, ser bacana, muito vai ser uma legal, experiência com certeza. bacana. 19h30 lá, a comunidade de Vargem Grande. Recebam com carinho o nosso amigo, tá? Recebam com carinho, que eu tenho certeza absoluta que ele está chegando para levar muitas coisas boas para Com vocês. certeza. Muitas coisas Com boas. certeza. Pastor, parabéns mais uma Muito vez. obrigado. Obrigado pelo Obrigado. carinho de vocês. Sábado estarei Irmãos. lá, sem dúvida nenhuma. Você me dá uma carona? Vou carregar o Kleber. Me dá uma Tu vai carona. também. Não vou, Vai dar carona, vou. pega a carona aí, já Pronto. marca no zap. Já Vou disse, catar já o Kleber, disse. a gente vai junto. Vamos tá bom? junto, vamos junto. E é isso aí. Kleber, some não, tá?
Por favor. Eu, às quintas-feiras, de manhã, estou aqui. Tá bom. Exceto quando eu sou chamado por emergências nas empresas. Mas não vai ter mais, não. É praticamente um médico. Sem emergência, gente. Sem emergência na quinta, por favor. Assim, tá me É tirando isso aí, trabalho. gente. Bom, agora sim, na câmera fechada, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça, amanhã, programa super especial, programa que vai tratar do tema do enfrentamento contra a violência contra a mulher. Então, tema importantíssimo. Amanhã, Dia Internacional da Mulher, teremos aqui vários representantes de diversos segmentos, Judiciário, Ministério Público, vai estar aqui também, né, a Secretaria dos Direitos da Mulher, especialistas da sociedade, todos debatendo aí ao longo do programa comigo essa importante questão que precisa ser debatida, precisa ser discutida, a sociedade precisa se empoderar dessa discussão, mas tem que sair do campo da discussão e se transformar em mudança de realidade também. É isso que a gente vai discutir amanhã. Você, meu convidado especial, por favor, né? Se quiser nos acompanhar ao vivo de 10 ao meio-dia, nesta sexta-feira, ou então nos acompanhe em uma de nossas reprises, são várias reprises aí, sem contar a transmissão ao vivo também, lá no nosso canal do YouTube. Um beijo grande para todos, excelente quinta-feira, e amanhã, ó, encontro marcado. Esteja aqui comigo para a gente discutir esse importante tema, tá bom? Beijo grande, até a próxima. Jornal Diário na TV. Oferecimento Hospital São José. Tudo pela vida. E Naturgy. A SEG Rio mudou de nome. A SEG Rio agora é Naturgy.